tá? Esse aí eu não vi. E aí, assim, ó, o que acontece? Lá tem um plano de aula simples, só que a maior dúvida do pessoal é a questão que antes nós tínhamos objetivos e agora a gente tem habilidade, tá? Então, assim, o que vocês têm que fazer? Pegar aquele modelo de plano de aula lá e tentar montar o de vocês, tá? Eu até coloquei como atividade hoje para o TDE, como exercício, tá? Para vocês montarem um plano de aula. A gente só vai entender a dificuldade do plano de aula no momento que eu tentar montar um, tá? E aí a gente vai ter que pensar numa coisa, tá? Por exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo da Priscila Hendeman, que ela estava com dificuldade para entender a habilidade e competência, e aí eu vou usar o exemplo dela, tá? Por exemplo, né? Uma cabeleireira, tá? Uma cabeleireira, ela sabe as propriedades do cabelo, ela aprendeu ali como é que pinta, como é que corta, ela aprendeu tudo isso no curso dela, tá? Então ela tem essas habilidades porque ela fez um curso. Se a gente pegar com o pedagogo também adquiriu um certo conhecimento, adquiriu uma habilidade no curso, tá? Mas não significa que essa cabeleireira ou esse pedagogo, por exemplo, não significa que a cabeleireira vai fazer um bom penteado ou vai fazer as mechas de acordo com vocês queiram. Ela tem a habilidade, ela fez o curso, mas ela não tem a competência ainda, pode vir a ter, mas ela não tem a competência para trabalhar aquela habilidade. Se ela não tem aquela competência ainda, eu, professor, vou ter que trabalhar mais as habilidades. Posso dizer que habilidades são conteúdos? Posso dizer que habilidades são conteúdos. Então eu tenho que trabalhar essas habilidades mais ainda para daqui a um pouco ter competência. Não posso dizer que vocês, pedagogas que estão aqui, vão sair e vão ter a competência. Na verdade, nenhuma vai ter a competência inicial para algumas coisas que vocês querem. Vocês têm recursos. Mas, por exemplo, a Renata, eu amo Freire, vamos confrontar dois aqui. Freire e o Steiner da Francine, que é o Waldorf, tá? Não significa que a Fran e a Renata vão sair da pedagogia e vão conseguir trabalhar nas duas linhas. Não, elas ainda não têm essa competência. Elas têm as habilidades. A Renata deu sobre Freire, fez alguns exercícios sobre Freire, discutiu Freire, mas ainda não tem a competência para fazer um círculo, por exemplo, de cultura, né, um círculo de troca de ideias. Então, na verdade, o que vocês têm que pensar? Quando eu vou fazer um plano de aula, eu só tenho que pensar nas habilidades. A competência, né, vai ser algo depois de bem exercitado, bem organizado, bem discutido, eu vou conseguir fazer, né? Por que eu não pauto muitos conteúdos de matemática, por exemplo? Porque a matemática é uma coisa que tu pode proporcionar habilidade, mas eu não posso dizer que o meu aluno não consiga resolver determinado cálculo. Ele não tem competência, ele não tem raciocínio lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas então, o que é? A habilidade é aquilo que vocês vão proporcionar em sala de aula, e competência é aquilo que o aluno vai fazer com aquilo que vocês ensinaram. Felipe, então, lá naquele plano, se não me engano, eu coloquei os ciclos da água, né? Trabalha os ciclos da água, né? O sólido, o gasoso, o líquido. E aí a gente vai pedir para fazer uma maquete. Não quer dizer que a criança vai conseguir fazer a maquete. O que eu fiz no diorama com vocês? Eu não trabalhei as habilidades do diorama com vocês e larguei a atividade. Eu não posso exigir que vocês tenham uma competência e façam um diorama de cara. O que eu quis mostrar no exercício do diorama para vocês? Que se eu não trabalhar as habilidades com o meu aluno, eu não vou poder exigir que ele faça alguma coisa. Eu não posso. Então as habilidades têm que ser trabalhadas em sala de aula, né? Eu tenho que trabalhar as habilidades em sala de aula. Se eu não trabalhar, eu não posso exigir competência. Mas eu trabalhei, né? Todo o tempo esse conteúdo em sala de aula. Tu trabalhou o conteúdo, mas tu não trabalhou a habilidade, tu não proporcionou um jeito diferente. Daqui um pouco, né? Eu trabalhei, sei lá, uma produção textual. Eu pedi um texto, mas eu ensinei esse aluno a argumentar, eu ensinei esse aluno a buscar dados, eu não ensinei. Como é que eu vou querer que produza um texto? O que ele vai fazer primeiro? Ele vai copiar, né? E o que aconteceu no diorama? O diorama aconteceram transformações. Por que aconteceram transformações? Deixa eu ver. Podemos dizer competência algo que está em construção? Sim, sim, Marília.
a competência vai estar em construção. Por isso que eu digo para vocês que a gente nunca exige, eu ensinei plano de aula para as minhas alunas da pedagogia. E aí já na outra aula eu vou querer assim, faça um plano de aula perfeito. Não posso fazer isso. A competência demora para vir. Por exemplo, as gurias fazem trufas para vender. As primeiras trufas ficaram boas? Deve ter ficado um inferno. Deve ter ficado horrível. Agora as trufas estão excelentes, porque elas adquiriram competência, né? Então, a habilidade que elas buscaram receitas, elas se aprimoraram, elas fizeram experiências em casa, né? E agora elas têm a competência que o Felipe não tem para fazer trufa, porque o Felipe não trabalhou essas habilidades. Então, essas relações, né, a gente, né, trabalha. Então, na verdade, assim, ó, tanto do professor quanto do aluno, Marília, sim, tá? A gente, na verdade, a competência a gente vai aprimorando, né? Então, por exemplo, o plano de aula. A gente está fazendo exercícios. Em nenhum momento eu posso exigir de vocês que venha um plano de aula. Pode vir, pode. Pode vir um plano de aula lindo e maravilhoso, porque esse aluno já estabeleceu uma competência, o outro está em processo, o outro ainda está confuso. Então, assim, a competência eu só vou poder exigir do meu aluno depois que eu trabalhei todas as habilidades. E a competência vai estar sempre em construção, tá? Por exemplo, vamos pegar nas linhas das trufas ainda. Eu gosto de usar exemplos do dia a dia, tá? Por exemplo, daqui um pouco elas descobriram lá que a concorrente está fazendo uma trufa de tal sabor e que está vendendo bem, e elas têm que se alinhar. Por exemplo, a questão das embalagens que elas fazem hoje, que eu acho que é um atrativo. Isso não chegou do dia para a noite. Elas observaram o mercado, elas olharam, pô, a gente não está vendendo tanto, a gente vai ter que melhorar isso, melhorar aquilo. Tudo isso, né, vão ser feitos. Tu quer ver uma competência que eu vou pegar e eu analiso, por exemplo, nessa semana, ou na semana passada, elas colocaram uma foto lá, que é a foto em 360 ou 180, não me lembro, que tu gira a torta fria e tu vê todos os ângulos da torta fria. Foi uma competência, né? Porque a minha mãe já viu lá em Guaíba a foto e já, no final de maio, já quer a torta fria para o aniversário. E aí, com a competência da Renata, ela fura o bolso do professor Felipe. Mas a competência é essa. O que que é a competência? Elas foram aprimorando as habilidades que elas têm, né, nessa questão, né? Então, na verdade, assim, ó, então, sim, a competência, Marília, ela é individual. Ela pode ser trabalhada de forma coletiva, mas cada um tem a sua competência, tá? E competência não é do verbo aqui competir e não do verbo fazer melhor, mas sim melhorar aquilo que tu busca, melhorar o processo, tá? Então a gente tem essas linhas, tá? Que a gente vai trabalhando, tá? Então,